Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Jaqueline Sobral. Neste vídeo vamos falar sobre um tema que é um desafio para muitos líderes. Como é que eu faço para uma pessoa que trabalha comigo, que é meu liderado, execute aquilo que eu pedi a ela que fosse executado? Muitas vezes você fala com clareza, você fala com objetividade, com simplicidade. Você pede para a pessoa repetir o que ela ouviu, para você checar se houve verdadeiramente o entendimento, a pessoa repete e ainda assim ela faz algo diferente do que foi combinado. Esse vídeo eu tive a ideia de gravar por conta de um depoimento que eu ouvi de uma aluna do curso de comunicação para líderes da FGV, gestora, em que ela narrou a seguinte situação. Eu cheguei para minha funcionária em casa, mostrei os vidros da casa e disse a ela: você vai passar um pano úmido com água e um pano seco. Somente um pano úmido com água e um pano seco. A lá Karate Kid. E você entendeu? Entendi. Você não vai usar nenhum produto de limpa-vidros, ok? Ok. Repete para mim então o que você vai fazer. Pano úmido com água, pano seco. Beleza. Ela chegou em casa, porém, e os vidros estavam todos manchados, porque afinal a profissional tinha feito o contrário do que ela tinha pedido. E aí, quando ela me trouxe essa situação, eu fiquei pensando a respeito durante a aula e passei hoje o dia pensando, e tem algumas considerações a fazer sobre isso. Primeiro, a nossa mente, ela tende sempre a ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais conhecido, porque isso gasta menos energia. Então, nós entramos no piloto automático em relação a diversas atividades que a gente cumpre no nosso dia, sempre e sempre. Então, é quase como a gente diz que o nosso carro vai sozinho até a escola dos filhos, ou vai sozinho até o trabalho, porque a gente já está acostumado, né? A nossa mente já sabe o que fazer. Eu, outro dia, errei o caminho justamente porque eu tinha que ir para um caminho diferente naquele dia, mas eu já estava ali condicionada. Isso ocorre também na relação entre líderes e liderados. E existe um contexto, ou melhor, um conceito chamado viés da perda, que é da economia comportamental, que foi desenvolvida pelo Daniel Kahneman e por outros autores, que diz o seguinte: o que é o viés da perda? Eu tenho medo de perder um hábito. Então, eu construí a minha rotina baseada em fazer coisas similares todos os dias. Então, vou usar o exemplo que a gestora trouxe. Eu limpo casa. Eu estou acostumada a passar, sei lá, água sanitária no piso. Eu estou acostumada a passar um desinfetante X. Mas eu faço isso há 5 anos, há 6 anos, e sempre foi assim. E aí alguém pede para eu fazer diferente. E aí entra o viés da perda. Porque se você me pede para sair da minha zona de conforto, eu vou perder a minha previsibilidade e eu vou perder a minha sensação de controle. Por isso que qualquer tipo de mudança, ela é desconfortável. A maioria das pessoas resistem, não à mudança em si, às vezes elas até enxergam que o resultado é positivo, mas elas resistem à dor que a mudança vai trazer. E por isso que é tão difícil mudar. Então, nesse caso específico, do pano úmido e do pano seco, pode ser que a funcionária já esteja tão acostumada a passar limpa-vidro que ela repetiu, que ela entendeu, mas na hora de fazer, ela foi no piloto automático. Então, é importante que a gente entenda esse mecanismo mental, porque muitas vezes a gente vai ficar irritada, né, com a pessoa, não é possível, a pessoa está brincando. Falei várias vezes, isso causa uma irritação, tanto que eu digo que a comunicação assertiva, ela pressupõe paciência. Só que aqui a gente também está falando de liderança. Como é que eu, líder, então, consigo fazer com que esta pessoa execute o comando que eu dei? Eu vejo 2 pontos principais. O primeiro é você destacar não somente a tarefa que precisa ser feita, mas o propósito, o resultado ou o prejuízo que vai ocorrer se a pessoa não seguir a sua orientação. No caso que estamos usando aqui, era preciso enfatizar: olha, se você passar limpa-vidro
nessas janelas aqui, vai manchar. Porque tem uma película, tô aqui viajando, tá? Não entendo nada de vidro. Tem aqui uma película especial que eu coloquei. É uma película cara e o limpa-vidro vai manchar. Então, por favor, sopa no úmido. Tô adorando fazer isso. Sopa no úmido e sopa no seco. Então, primeira coisa é você enfatizar o resultado ou, no caso, o prejuízo. E o segundo ponto como líder é você acompanhar a execução da tarefa. É você estar perto, pelo menos na primeira vez, para se certificar que a pessoa conseguiu fazer o que era preciso fazer. Aí você pode dizer assim, Jaqueline, mas isso dá um trabalho. Dá, né, gente? Liderança dá trabalho. Liderar pessoas, lidar com pessoas, é sempre um desafio. O que não pode é a gente achar que enviou um e-mail, enviou uma mensagem de WhatsApp, disse algo para o outro e o outro repetiu que tá tudo certo. Olha só como é que a comunicação é desafiadora, porque a nossa mente muitas vezes vai nos sabotar. A funcionária podia estar com toda cheia de boas intenções para fazer o trabalho dela da maneira correta, de acordo com a orientação, mas ela entrou no piloto automático. E aí, o Daniel Goleman vai falar muito isso na inteligência emocional. A gente precisa trabalhar a autoconsciência dos nossos próprios padrões, que também é dificílimo, né? Então, a partir do momento que eu uso sempre uma caneta Bic para estudar e você diz que eu tenho que usar esse marca-texto, isso inicialmente vai ser desconfortável para mim. E se eu tiver autoconsciência, eu vou falar, tá, isso aqui vai ser desconfortável, eu vou tender sempre a vir para Bic, mas ok, eu já entendi que eu não posso usar Bic, então eu vou botar a Bic longe de mim. E toda vez que eu pegar a Bic, automaticamente eu vou pausar, vou respirar e vou recomeçar. Esse é um processo difícil e os líderes podem ajudar as pessoas, né, que têm essa dificuldade da mudança. E como ajudar? Principalmente no processo de comunicação e de orientação. Então comente aqui se isso faz sentido para você, se você já passou por essa situação, se você foi essa pessoa que acabou agindo de uma maneira contrária a que você tinha acordado fazer, ou se você é líder e já passou por isso também. Então, comente aqui, curta, se inscreva no canal, tô ficando boa nisso, tá? E até o próximo vídeo, espero que você tenha aproveitado.